Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao culto dessa noite. Nós estamos muito felizes em recebê-los e eu faço isso ah, falando com propriedade, porque só estou transmitindo a maneira como nós fomos recebidos aqui, porque eu não sou da casa, mas o irmão Francisco, que é líder aqui nessa congregação, o pastor Deci, que é o pastor da igreja mãe dessa congregação, nos recebeu hoje muito bem, com muita alegria, com muita felicidade. Então é assim que eu gostaria de recebê-los também, nessa introdução que me foi incumbida. Muito obrigado a você que atendeu o convite de estar aqui. Hoje nós tivemos a oportunidade de visitar algumas pessoas, e quando eu digo nós, é porque eu visitei algumas famílias com alguns irmãos, e muitos outros irmãos visitaram outras famílias. E você que foi visitado hoje e atendeu o nosso convite, está aqui nessa noite, seja muito bem-vindo. Você está alegrando muito nosso coração, de verdade. É muito bom estender a mão a você e ter a sua mão estendida para nós também, para que nós possamos caminhar juntos. Em razão disso, antes de orar, iniciando o culto dessa noite, eu gostaria de convidar você a dar um aperto de mão, um abraço na pessoa que está aí em torno de você. Quem está do seu lado, do outro, atrás, na frente. Dê as boas-vindas a essa pessoa. E com esse abraço, meu querido, minha querida, saiba que você é muito, muito importante para nós e, sobretudo, muito importante para Deus. Amém? Uma coisa que me encanta no abraço, eu gosto de dizer isso, é que sempre quando a gente pede para abraçar as pessoas e cumprimentar, a gente não precisa pedir para sorrir. O sorriso vem de bônus, né? Vem como reação natural a esse aconchego, a esse carinho, que é tão bom, que aquece os nossos corações. E olha, para a gente orar, abrindo o culto dessa noite, eu queria que você tivesse essa consciência. Deus escolheu amar através do seu povo, da sua igreja, das pessoas. Então, quando nós abraçamos, estendendo a mão, nós fazemos com muita sinceridade, com um gesto de muito amor no coração. E nós gostaríamos que você, especialmente que nos visita, percebesse isso como uma ação de carinho de Deus pela sua vida. Você realmente é amado através dessas pessoas. Então, o nosso desejo é que Deus possa ministrar o seu coração nessa noite. Deus possa falar com você nessa noite de maneira muito especial. Eu gostaria de chamar a sua atenção comigo para orarmos ao Senhor e apresentar a nossa vida para Deus. E antes de orar por nós, eu gostaria de te dar alguns segundos para que você orasse por você. Você sabe quais são as dores do seu coração, você sabe quais as necessidades que você tem conhecimento com propriedade daquilo que você precisa receber de Deus nessa noite. Então, gostaria que você apresentasse isso para Deus, na sua oração do seu jeito, e logo em seguida eu vou orar por nós, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Na verdade, Deus, obrigado por esse dia, que foi tão maravilhoso. Estar aqui com essa comunidade que nos recebeu, nos abraçou com tanto carinho, nos acolheu, atendeu o nosso convite para estar aqui nessa noite. O trabalho que foi feito com as crianças, as visitas que foram realizadas. Como foi bom, meu Deus, levar o amor do Senhor, mas receber de volta o cuidado do Senhor também, através de cada uma dessas pessoas.
agora nós nos reunimos, meu Deus, como igreja, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para levar as nossas vidas de maneira muito sincera diante do Senhor, meu Deus, apresentando a nossa adoração, apresentando também o nosso coração quebrantado, todo o nosso arrependimento e a nossa necessidade de perdão, todas, meu Deus, as nossas aflições e preocupações. Nós queremos que nessa noite o Senhor ministre as nossas vidas, Deus. Fale com a gente, que o Senhor, meu Deus, traga paz aos nossos corações, especialmente aqueles que estão aflitos, preocupados, que possam encontrar descanso no Senhor. Que essa seja uma noite cheia da sua presença. Que cada um, meu Deus, da sua maneira, da sua forma de entender, consiga compreender aquilo que o Senhor tem a dizer, através das músicas, da palavra e de cada ato que irá acontecer neste lindo culto que preparamos, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que possamos perceber a sua ação em nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos louvar ao nosso Deus com sinceridade de coração, com consagração, conduzidos pelo Ministério de Música. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Quero neste momento te convidar a se colocar de pé. Nós viemos aqui hoje para adorarmos o nosso Deus. E esta é a sua hora, este é o seu momento. É o seu momento de entregar a Ele o seu louvor, de entregar a Ele a sua adoração. Que nada venha tirar a sua atenção. Que neste momento você possa focar somente em Jesus. Amém? Para Ele teu coração. Toda língua confessar, Senhor, os velhos se dobrará, mas aquele que a ti escolhe, tesouro maior terá. Toda língua confessará, Senhor, os velhos se dobrará. Escolhemos a ti, Jesus. Escolher o tesouro terá. Os velhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará, os velhos se dobrará,
Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos aqui hoje porque sabemos que o Senhor, Ele é bom, que a sua misericórdia, ela é eterna. E o Senhor, Ele mostra a sua mão em nossos meios. Nós hoje tivemos a oportunidade de espalhar esse amor pelas pessoas aqui da cidade. E nós podemos ver, podemos testemunhar o quanto o Senhor tem sido grande na vida das pessoas dessa comunidade. E é sobre isso que nós queremos declarar hoje. E o Senhor, Ele é grande. E esse é o nosso motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Render a Ele o louvor que é devido. Nós estamos reunidos aqui em um nome. E esse nome é Cristo Jesus. Então que nesse momento você possa, de fato, entregar a Ele o seu louvor, entregar a sua adoração e declarar que o Senhor é grande. Amém? É grande, é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, cria de toda a terra. O Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Diante de nós prostramos. Queremos no teu nome descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Graças, paz, igreja. Amém. Nós estamos aqui para realizar uma ordenança de Cristo Jesus.
Nós cremos que o batismo ele não salva, nós cremos que o batismo não traz uma bênção especial, mas nós cremos que é uma ordenança de Cristo Jesus, onde nós estamos aqui representando para todas as pessoas, inclusive para o nosso Deus, estamos dizendo, nós aqui estamos mostrando para todos que nós morremos para o nosso velho homem, nós morremos para o pecado, para o mundo, e estamos renascendo uma nova criatura para o nosso Deus, com o nosso Deus e pelo nosso Deus. Amém? Mirley, você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Sim, Você crê que Ele ressuscitou no terceiro dia? sim, Você crê em Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? sim. Amém. Como ministro de Cristo Jesus e autorizado por essa igreja que está aqui, todo mundo te vendo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus vem pra mim. Um novo sonho vem pra mim. O sonho Deus tem pra mim. Não Deus tem daquilo que Espírito for ouvirei. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome e agradecer-te. Pois só tu és o Deus e céu. Começa não. Neusimar, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado? Sim, Você acredita que Ele ressuscitou o terceiro dia? sim, Você acredita que em nenhum outro nome há salvação a não ser pelo nome de Cristo Jesus? sim, Você crê em Deus com todo o teu coração, tua força, alma e entendimento? sim. Um ministro de Cristo Jesus e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. As minhas vestes brancas e amor
Olha quantos motivos de alegria nós temos, né? E nessa noite em especial, tivemos 2 até agora e teremos o nosso terceiro. Sabemos que se eu sentar com cada um aqui agora, eu tenho certeza que pelo menos uma coisa todo mundo vai ter para poder reclamar da vida. Mas nós sabemos que mesmo em meio a isso, o Senhor, Ele é bom. Você crê? É sobre isso que nós vamos declarar esta noite, declarar nesse momento. Que o Senhor, Ele é bom e Ele continua sendo bom. E a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua. Vocês repararam que as pessoas não estão entrando sozinhas para serem batizadas. Porque junto delas estão pessoas que se comprometeram a cuidar delas. Se comprometeram a discipulá-las, continuar ao lado delas, né? E aqui ninguém melhor para continuar do lado da Miriam do que o pai e a mãe, né? Motivo de muita alegria dos dois, da Miriam. E tenho certeza que o coração de toda a igreja também está cheio de alegria. Amém? Amém. Miriam, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, Você acredita que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia? sim, Você acredita que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Cristo Jesus? sim, Você crê em Deus Pai com todo o teu coração, com toda a tua força, toda a alma, entendimento? sim. No início de Cristo Jesus, e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, amar, Senhor, descansar. Nossa, minha vida, Senhor, venha, Senhor, venha, eu não vou descansar. Senhor, venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Que coisa linda, né? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Porque nós sabemos
que isso daqui simboliza morte para o mundo. Significa que eles morreram, que essa carne aqui morreu, e que agora a vida que eles levam não pertence mais a eles. Isso é um motivo de alegria, porque houve salvação nessas vidas. Então você que às vezes está aqui hoje e ainda não teve encontro com o Senhor, eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida, refletir sobre o passar dos anos, tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez e o que você tem feito para esse Deus que tanto faz. E neste momento, você que ainda não assumiu o compromisso, você que ainda não conhece a Jesus, que você possa convidar Ele para morar no seu coração. E assim como Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus, e dali ele convidou Jesus para ir até a sua casa, que neste momento você possa ver que Jesus está de braços abertos aqui nessa noite. E Ele te espera. Peça a Ele para entrar no seu coração, fazer morada. Vamos declarar isso nessa noite. Vamos aqui, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. De ti, Pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, lá tudo pra te servir. Declare a Ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir. Nós queremos te ver, Jesus. O mais alto que eu Só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, dá tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Jesus. Eu não sei como anda a situação dentro da sua casa, como anda a situação dentro do seu lar, mas leve ao Senhor tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem te perturbado.
Leve a Ele. Ele tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para curar. Você que precisa de um milagre, leve ao Senhor. Ele é o único que pode te ajudar. Você que precisa de um renovo do Senhor, leve isso a Ele. Muitas das vezes, com o passar do tempo, nós nos perdemos pelo caminho e paramos de querer ver mais e mais de Deus. Então você que precisa de um renovo, você que precisa de cura, você que precisa de libertação, leve a Ele. O Senhor, Ele tem poder para fazer tudo isso e muito mais na sua vida. Ele tem poder para entrar dentro do seu lar e restaurar a sua casa. Ele tem poder de pegar aquela pessoa que está perdida no vício e trazer de volta para a sua luz. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas nós devemos levar a Ele os nossos pedidos e as nossas súplicas em orações. Pensa a Ele: Deus, eu quero ser liberto, Pai. Eu quero ser sarado. Eu preciso de um milagre, Deus. Restaura a minha casa, restaura a minha vida, restaura o meu lar. Traz a minha paz, ó Deus, que eu sei que só o Senhor pode dar. Só Ele tem poder e Ele é misericordioso. Enquanto cantamos mais uma vez, faça dessa estrofe a sua oração. Entra na minha casa, entra na minha vida, com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo dia maravilhoso que aqui passamos. Meu desejo, ó Pai, o Senhor sabe, não era nem ir embora e continuar aqui neste momento, ó Deus. Mas que, assim como esse momento, ó Pai, despertou em mim essa vontade de falar mais de Ti, de demonstrar o Teu amor, ó Deus, que nós possamos levar Ele conosco gravado nos nossos dias normais, ó Deus, quando nós não estamos com os nossos irmãos. Que nós possamos, ó Deus, ter a ousadia de falar de Ti, de falar do Teu amor para as pessoas, ó Deus. Enquanto nós nos calamos, ó Pai, sabemos que pessoas estão sendo levadas para o inferno. Que nós possamos, ó Deus, quebrar toda a timidez, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de falar do Teu amor, ó Deus. Que caia por terra em nome de Jesus. Que assim como nós fomos alcançados por Ti, pelo Teu amor, que o Senhor possa alcançar todo aquele, ó Pai, que estará ao nosso redor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor coloque mais fome, mais sede de Ti, Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, unicamente para engrandecer e louvar o Teu santo nome, ó Deus. Nosso desejo é que o Senhor tenha recebido, ó Pai, como um cheiro suave, Deus. Que o Senhor continue falando aqui conosco nessa noite, ó Deus. Pois fala que nós queremos Te ouvir, Jesus. Obrigado por tudo que aconteceu até agora, Deus. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está. Sabemos, ó Deus, que aqui estamos não é por acaso. O Senhor tem um motivo preparado para cada um, ó Deus. Então nos ajude a enxergar que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, ó Deus, não há vida. Continue falando conosco nessa noite, ó Pai. Nós oramos agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar neste momento.
Agora é um momento importante, né? O momento da palavra, onde o Senhor, Ele fala conosco e hoje vai falar através da vida do pastor Daniel. Amém? Aquela caixa preta ali. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Amém. Quero chamar aqui à frente as crianças, para a gente orar por elas. E eu não sei nem como elas têm energia ainda, porque hoje elas brincaram até, se divertiram bastante. Foi verdade ou foi mentira? Não foi? Teve pipoca, algodão doce, cama elástica. Eu falei com o rapaz do algodão doce, ele está aí? Não, né? Eu falei com o rapaz do algodão doce que criaram em mim uma expectativa. Quando eles chegaram aqui com as coisas para as crianças, tinha junto com o material do algodão doce um pote grande de Nutella. Eu falei assim, hoje eu vou experimentar algodão doce de Nutella. Mas não teve. Teve só algodão doce comum mesmo. Né? Então elas se divertiram até, curtiram bastante, foi um tempo bom. Nós vamos orar por elas, porque elas vão continuar cultuando ao Senhor, só que do jeitinho delas, na linguagem delas. E olha, crianças, vocês não sabem talvez, mas hoje vocês falaram muito no coração das pessoas que estavam com vocês. Depois do momento de vocês lá, tinha um monte de professora chorando aqui. Continuem assim, sensíveis à voz de Deus. Vamos orar por elas? Se você puder, estenda uma de suas mãos para cá, para a gente, de forma simbólica, como pai responsável, como adultos, abençoar a vida deles. Deus, nós te agradecemos por estes pequeninos que o Senhor nos dá a oportunidade, a alegria de ver crescer. Como igreja, temos o privilégio, meu Deus, de participar deste crescimento. Como pais e responsáveis, nós temos o privilégio, meu Deus, de dar vida, sustentá-la, graças ao cuidado e à providência do Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue nos dando sabedoria, como família, para ensiná-los, pelo exemplo, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor abençoe o culto que elas continuarão prestando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Podem ir pelo cantinho aqui. Isso. Nós, grandinhos, vamos ficar por aqui mesmo. E vamos refletir um pouquinho na carta de Paulo aos Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, no capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos de 3 ao 10. Efésios 2, de 3 ao 10. Olha, eu cogitei a possibilidade de ficar embaixo, porque eu gosto de ficar mais perto dos irmãos. Mas depois eu pensei bem e achei melhor ficar aqui em cima, porque meu tamanho não me ajuda. Então, se eu ficar embaixo, os irmãos lá de trás não vão me ver bem. Então, fiquei aqui em cima mesmo, mas não vou tentar não demorar, para que o seu pescoço não doa, tá? Olhando aqui para mim. Todos encontramos Efésios 2, 3 a 10. Pode ser que alguém tenha chegado depois. Eu quero de novo agradecer a presença de todos vocês, mas especialmente das pessoas que nos visitam
Muito obrigado. Você provavelmente atendeu o convite de alguém ao longo da semana ou hoje, quando foi visitado, e aceitou o convite de estar com a gente. A gente está muito feliz pela sua presença aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Eu já comecei falando, não me apresentei. Sou Daniel, sou pastor da Segunda Igreja Batista em Sete Lagoas. Estou aqui também a convite, também sou um visitante, compondo essa ação missionária que foi feita aqui a convite da Quarta Igreja Batista. É um prazer para mim, um privilégio estar com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. O bom de compartilhar a palavra de Deus é que todos nós somos aprendizes. É Deus quem fala com a gente e a gente que é mexido, confrontado e cresce. Então, eu vou crescer junto com vocês, à medida que a gente reflete um pouquinho no que Deus fala para a gente aqui. Efésios 2, de 3 a 10, diz assim para a gente, olha: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. O tema escolhido para esse dia é também o lema que a Quarta Igreja tem defendido e refletido, é fazendo a vontade de Deus. E eu quero pensar com você sobre aspectos, comportamentos, decisões daqueles que fazem a vontade de Deus. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque você tem alguma expectativa de que Deus fale com você, de que Deus abençoe a sua vida de alguma forma. Você gostaria, certamente, muito que Deus ministrasse a sua vida, que Deus realizasse algo em seu favor. Uma paz, um milagre, um perdão, uma melhor relação familiar. São tantas as razões que podem nos levar a desejar ter Deus por perto. No fim das contas, o que nós queremos? Fazer a vontade de Deus. Nós queremos que a vontade de Deus abençoe as nossas vidas, que a vontade de Deus opere sobre a nossa realidade. E eu quero pensar com você como nós podemos fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, a partir daquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui neste texto. E eu quero destacar para você, então, ao menos 3 formas que nós percebemos nesse texto, embora haja tantas outras, cada vez que você voltar a este texto ou a textos semelhantes como este, certamente você vai aprender algo novo, mas 3 maneiras que nos ajudarão a perceber, a selecionar, organizar a vida para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Tá bom? Então vamos comigo aqui. Todos nós vivemos a nossa história, construímos a nossa carreira e nós seguimos um tanto quanto uma natureza. De certa forma, quando nós alcançamos consciência que estamos vivos, nós já temos uma boa caminhada na vida. Quando lá em torno dos 7, 8 anos, nós vamos conseguir perceber que nós somos uma pessoa, somos independentes, temos vontade, nós vamos amadurecendo essas compreensões e formando, então,
a nossa própria personalidade, vamos tomando as nossas próprias escolhas, é que nós vamos tendo mais consciência a respeito da vida. E até que isso aconteça, a gente já viveu um bocado de tempo. Na nossa infância, nós fomos conduzidos pelos nossos pais, e nossos pais escolheram o nosso nome. Nossos pais já até definiram muitas coisas a nosso respeito, sobre o nosso aspecto, o jeito do cabelo, de pentear, como que a gente se apronta. É eles que cuidaram da nossa higiene pessoal, porque se não cuidasse, a gente não tomaria conta disso, porque a gente não tinha essa consciência, não é? Então, nós vamos na trajetória da vida, de alguma forma, sendo alvo ou vivendo o efeito de um senso comum, daquilo que a nossa família entende ser importante para nós. Então, por exemplo, eu vivi uma realidade diferente da do meu pai. Nasci na cidade. E com 7 anos eu estava indo para a escola. E o máximo que eu fazia em casa para ajudar era varrer uma casa, lavar uma vasilha. Meu pai, nessa mesma idade, já ia para a roça trabalhar com o pai dele. Colher café, capinar na roça. Talvez aquilo para mim seria antinatural, porque eu não fui criado dessa forma, dentro desse sistema. Entende o que eu estou ilustrando aqui? Então, a nossa vida, ela faz parte em muito da nossa escolha, a partir de uma certa idade, mas muito do que a gente vive é somente repetição e efeito do nosso contexto, do nosso jeito de ser. E aqui nós fomos muito abençoados, porque visitamos as famílias na roça, a maior parte delas, e vimos uma outra maneira de viver diferente da nossa. Uma maneira simples, bela, de contato com a terra. Um povo saudável, forte, né, Dona Lourdes? Dona Lourdes, com 86 anos, quando eu cheguei na casa dela, ela teve que pausar a colheita do quiabo. Ela estava colhendo quiabo para encaixotar e vender. E eu pensando assim, se eu fizesse o que a Dona Lourdes faz, eu já estava quebrado no meio do dia, né? E ela está lá, empenhada, empolgada, incentivada. Diante desse cenário, compreendendo, eu acho que a gente pode concordar que, em grande medida, nós somos efeito do nosso contexto. O nosso contexto nos forma. O nosso contexto até determina algumas coisas que nós desejamos, que nós devemos querer, que é bom para a vida. Nós somos, de alguma forma, um efeito do nosso contexto. Enxergando isso, nós vamos precisar, para fazer a vontade de Deus, começar por uma seleção. Eu faço a vontade de Deus quando eu reconheço a parte da minha vida que não vale a pena. A vida que não vale a pena ser vivida. Eu encarei, já entendi que eu tenho uma vida dentro de um contexto que parte dela independe de mim. Eu não escolhi meus pais, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi onde eu nasci. Então, de alguma forma, eu já nasci dentro de um sistema em que alguém escolheu por mim. Eu sou efeito desse momento. Isso não tem como escolher, não tem como eu voltar atrás e mudar alguns fatos. Mas outros tantos fatos da minha vida eu consigo mudar. Então, quando eu percebo o que eu consigo mudar, eu preciso fazer uma seleção entre aquilo que vale a pena viver e aquilo que não vale a pena viver. Porque à medida que você cresce, amadurece, assume autonomia sobre a sua vida, tem muita coisa que você gostaria de voltar atrás e fazer diferente, não é verdade? Tem muita coisa hoje que, como jovem mais maduro, ou mesmo adolescente mais velho, adulto, você consegue olhar para trás e perceber assim, eu podia ter feito isso diferente. Às vezes o adolescente pensaria assim, nossa, eu podia ter me esforçado mais no início da etapa, porque agora eu não estaria de recuperação. O adulto pensa assim, poxa, eu devia ter aproveitado menos a juventude. Eu aproveitei a juventude dando muito as caras e quebrei muito a cara. E hoje eu colho as consequências daquilo que minha mãe dizia para mim. Não, quando você tiver minha idade, você vai entender.
É nessa altura que a gente tem a oportunidade de selecionar aquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena. Então, para fazer a vontade de Deus, eu preciso começar por aí. Identificar aquilo que vale a pena do que não vale a pena. Por quê? O nosso senso comum impõe sobre nós hábitos que nós normalizamos. E muitos destes, vão destruindo a nossa vida aos poucos. Eu fiz o comparativo com a dona Lourdes aqui, porque que a dona Lourdes está com 86 anos trabalhando na roça com todo vigor? Ela alimenta direitinho, trabalha todo dia. E por que que eu, com 38 anos, estou quase fazendo 38, não daria conta de ter a mesma disposição dela? Porque tem uma série de maus hábitos que os irmãos conseguem perceber que eu preciso corrigir, mas que eu normalizei e que trazem as suas consequências. Então nós vamos somando esforços paliativos ao longo da vida para aliviar a dor, mas esses paliativos não tratam o problema. Sabe quando você está num dia ruim, não hidratou bem, ou está com a gripezinha, dá aquela dor de cabeça? Hoje Miriam estava com dor de cabeça, né, Miriam? E aí o que você faz? Você toma uma dipirona, um remédio, para passar a dor. Só que esse analgésico ele não vai tratar o problema. Ele vai tratar o sintoma, a dor. Vale para circunstâncias como essa. É uma dor pontual. Agora, se você tiver, por exemplo, febre, toma dipirona. Febre, toma dipirona. Você precisa procurar o médico. Porque a dipirona não vai tratar o problema, ela vai tratar só o sintoma. O que a gente faz muito sobre a vida? A gente trata muito o problema a partir do sintoma. A gente não resolve o sintoma. A gente não resolve o problema, melhor dizendo. A gente vai resolvendo só o sintoma. Quer ver um exemplo disso? Tem um conflito em casa. Briguei com alguém da família. Às vezes, eu me afasto dessa pessoa, porque eu acredito que é melhor ela estar lá e eu estar aqui. Eu estou tratando o sintoma. Quando, na verdade, eu precisava ir lá, ficar vermelho se preciso for, mas pedir perdão, ou dizer daquilo que me ofendeu, para tratar o problema e trazer a pessoa de novo para perto de mim. Só que, sobre muitos aspectos da vida, e aí você pode identificar na vida quais são estes, nós tratamos os nossos problemas a partir dos sintomas e vamos normalizando alguns maus hábitos. Normalizamos a maneira como nós comemos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nos relacionamos, deixando que muitos erros, muitas falhas neste processo sejam assumidos como normais. E aí, quando a gente percebe, nós já perdemos a nossa família, nós já nos afastamos de quem nós amávamos, nós adquirimos uma doença. E essa, queridos, é a principal artimanha que o diabo usa para nos afastar de Deus. Nos propor soluções fáceis, prazerosas, mas que irão, a longo prazo, cobrar um preço muito alto. A gente custa a corrigir os nossos hábitos de saúde, por exemplo. Quando o médico denuncia o que nós precisamos resolver, aí a gente vai tentar correr atrás do prejuízo. Infelizmente, em muitas situações, já é tarde demais. Às vezes a gente quer seguir o conselho do irmão Pedro, que mora aqui de frente. Pedro. Ele falou assim, eu vou em Sete Lagoas, vou na consulta do médico, e eu já chego implicando com ele. Só não gosto de vir aqui não. Porque toda vez que eu venho aqui, eu fico falando que eu estou com a peça enferrujada que preciso trocar, e meu dinheiro só vai indo embora. Né? Muito brincalhão ele. E aí a gente prefere não ir no médico, porque o médico não fala nada, e a gente segue a vida. Né? A hora que colapsar, a gente se despede. Então, você se contenta com a vida que tem, tentando se convencer que ela vale a pena. Às vezes você fecha as portas para todo mundo que está dizendo assim, olha, tem que corrigir isso, não faz isso, vai atrás, pede perdão, reconcilia, se livra da mágoa. Olha, você está fazendo isso errado. Às vezes a gente fecha as portas para essas pessoas para nos autoconvencer de que está tudo certo.
E muito do que nós perdemos da nossa caminhada com Deus está neste ponto. Nós vamos assimilando, construindo a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira, tomando as nossas escolhas. Pouco oramos, pouco lemos a Bíblia, pouco vamos à igreja, mas quando dá ruim, um dos primeiros que a gente procura é Deus. Aí nós queremos que Ele resolva tudo. E Ele vai resolver. Deus é amoroso. Deus não guarda rancor. Deus nunca, em hipótese alguma, nos rejeita, é verdade. A gente pode procurar Ele quebrado. Ele nos recebe quebrado e nos conserta. Deus age assim. Deus é maravilhoso. Só que, às vezes, nós estamos tão quebrados que pôr cada coisa no lugar dói, demora, e a gente acaba não tendo paciência. Mas, meu querido, se você quer de verdade fazer a vontade de Deus, você precisa entender qual parte da sua vida vale a pena e começar a descartar, a reinventar, a ressignificar tudo que não vale a pena. Hoje ainda, ou talvez nesse fim de semana, tire um tempo para perceber o que está fora do lugar, o que está errado. Essa semana a minha irmã compartilhou a foto de um bilhetinho que meu sobrinho pôs na porta do quarto dele. Eu achei muito interessante. Estava escrito lá desse jeito, mais ou menos desse jeito. Viver sem dinheiro é difícil. Não é verdade? É ou não é? Mas trabalhar também é difícil. Trabalhar para ter dinheiro também é difícil. Se os dois são difíceis, eu vou ter que escolher um. Ou eu vivo sem dinheiro e fico por isso mesmo, ou eu vou trabalhar. Não é? E aí eu posso levantar para trabalhar reclamando, ou eu posso trabalhar feliz, já que eu tenho que escolher um difícil, e esse é o difícil que eu escolhi, então vamos fazer com empolgação. Viver sozinho é difícil. Embora poupe muitos problemas, mas é difícil. Você não tem ninguém com quem contar? Você não tem um ombro para chorar? Mas se unir a alguém também é difícil. Porque você vai unir com alguém que é muito diferente de você. E vai precisar amar essa pessoa do jeito que ela é. Né? Você vai ter que escolher qual é o difícil. Você vai optar. Eu prefiro escolher o difícil de ter alguém do lado. Gosto tanto que não para de nascer menino lá em casa. Por último, viver sem Cristo é difícil e leva à morte. Viver com Cristo, com Ele, sob a ordem, sob o governo dele, também é difícil, mas leva à vida. Então você pode escolher o seu difícil. Você pode continuar vivendo sem Cristo. É uma opção. Ele não te obriga a segui-lo. Você vai viver uma vida difícil. Agora você pode decidir viver com Cristo. Eu já te adianto, não vai ser fácil. Porque você tem que fazer um monte de coisa para pôr a sua vida em ordem. O Espírito Santo te dá poder para isso, mas não é fácil. Reinventar, sair do senso comum, negar muitas coisas que a gente aprendeu uma vida inteira, não é fácil. Mas eu tenho para te dizer que vale a pena. Leva a vida. O apóstolo Paulo evidencia como a vida sem Cristo conduz a essa falta de sentido e destruição. Uma vida que não vale a pena. Olha comigo de novo lá no versículo 3, por favor, do capítulo 2. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os desejos, seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Esse é o senso comum. A gente fazendo aquilo que todo mundo faz. Embora a gente saiba que, no fundo, aquilo está nos matando. Mas todo mundo faz. E aí, à medida que eu normalizo isso na minha vida, eu acabo vivendo uma vida que não vale a pena. Evite. Descarte a vida que não vale a pena. Para fazer a vontade de Deus, eu posso ter um segundo ato. Atender o convite que Ele me faz.
A vida de maus hábitos acumula pecados e sobrecarregam a vida. Uma vez um professor meu, no curso de teologia, disse, olha, o que cansa o homem não é o trabalho, é o pecado. Sabe por quê? Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os pôs no jardim para lavrar o jardim, para cuidar do jardim. Então já tinha trabalho, antes que eles pecassem. Só que depois que eles pecaram, Deus disse, agora vai ser canseira. Agora vai ter que suar. Vocês vão ter que lutar, porque vai dar erva daninha. Vai dar bicho no quiabo, dona Lourdes. Dona Lourdes falou lá, está dando bicho demais no quiabo, pastor. Uma pena. Vai dar. Por causa do pecado. A gente escolheu desobedecer. Então, isso é que nos cansa. E à medida que nós vamos acumulando isso para a vida, a mochila vai se tornando pesada. E aí o peso das consequências cansam e tiram o brilho da vida. Não é isso que acontece em toda relação de amor? Casar é bom demais, gente. Cadê os maridos? Casar não é bom demais, gente? Levanta a mão aí se você é sábio. É bom demais. As esposas de olho aí, se levantou a mão. Casar é muito bom. O problema são as discussões. O problema são as nossas falhas, que desarranjam as coisas. Ter filho é uma bênção. Filho traz alegria demais pra gente. Não é, Francisco? Ainda mais situações como a de hoje. É maravilhoso. O que traz dificuldade e cansaço para essa relação é o danado pecado, que gera rebeldia no coração deles, que faz com que a gente não tenha sabedoria de agir da maneira adequada em todos os momentos. Então, mas Jesus surge hoje para fazer um convite maravilhoso para a gente. Jesus nos chama para mudar tudo isso. Jesus nos chama para nos dar a condição de descartar a vida que não vale a pena para construir uma vida que vale muito a pena. Deixa eu fazer uma outra ilustração para vocês aqui. Eu acredito que é senso comum, independente disso ser fácil ou difícil para você, que nós gostamos de um lugar organizado, limpo, não é verdade? Acho que a gente ficaria muito desconfortável hoje aqui, por exemplo, se nós chegássemos aqui e tivéssemos os bancos desordenados, a igreja aparentemente suja, não é? Acho que mesmo que você não seja assim muito da organização, você se sentiria incomodado. Então, o ambiente desorganizado e sujo nos incomoda. Além da casa da Dona Lourdes, hoje eu fui na casa da Dona Rita e da Maria Cláudia, que são irmãs da Dona Lourdes. E nas duas casas, no meio do pó, me chamou a atenção a questão. A casa estava um brinco. Limpa, limpinha, linda. E é tão agradável, né? Você chegar num ambiente limpo, onde você sabe onde estão as coisas. Lá em casa, minha esposa e meus meninos não são muito da organização. Eles gostam de organização, mas eles não são muito de contribuir com a organização. E aí o que acontece às vezes? Às vezes eles querem alguma coisa que perderam. Onde está meu óculos? Onde está meu celular? Onde está meu perfume? Não sei. Tem um lugar para guardar, não está lá. Foi deixado em qualquer outro lugar. Aí passa aperto porque não acha. Aí esse não achar, é aqui que eu quero chegar. Um ambiente desorganizado, bagunçado, às vezes te gera aflição, porque te deixa desconfortável. Você quer achar uma coisa, não acha, está fora de lugar. Talvez você, por causa da correria da vida, vai se acostumando com o ambiente assim e talvez vai se dando conta, olha, eu não consigo organizar, deixa estar, é melhor deixar a pia cheia de vasilha do que eu perder tempo do meu descanso. É uma escolha, tudo bem? Mas chegará um momento em que você deseja encontrar alguma coisa, em que você quer estar num ambiente agradável e você não estará. Qual que é a forma de fazer com que tudo volte ao seu lugar? Organizando. Você vai ter que ter um pouco de trabalho, mas vai precisar descartar aquilo que está ruim, aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que foi guardado e que não presta, para que você ponha a casa de novo em ordem. É o que Jesus nos propõe. Jesus está nos convidando para nos ajudar a entender que nós temos muito na nossa vida que não vale a pena, mas Ele está nos chamando para pôr a nossa vida em ordem, junto com a gente. E esse é o caminho. Olha, querido, se em algum lugar alguém está te prometendo que se você
encontrar Jesus hoje, ou se você fizer alguma ação para Jesus, que ele vai pôr sua vida em ordem assim, no estalo de dedo, desconfie. Porque não é um caminho fácil. Jesus chama a gente para pôr a nossa vida em ordem junto com a gente. É a gente que vai ter que ter atitude. Ele nos dá consciência, ele nos dá força e poder para fazer aquilo, mas é a gente que vai fazer, é a gente que vai pôr tudo no lugar. E talvez você se acostumou com a dor, com as brigas, com as mágoas e tantos outros desacertos e não consegue enxergar o quanto isso está lhe roubando a vida. O quanto você está amargurado porque você não perdoa aquele que te magoou. O quanto que você está amargurado porque você não está com as coisas organizadas e por isso a sua vida financeira está um caos. O quanto que você está amargurado porque agora você está tendo que lidar com a doença que você mesmo cultivou por causa de maus hábitos. Deus está te chamando em Cristo Jesus para pôr as coisas em ordem. Jesus tem esse poder para nos transformar por completo. Leia comigo, por favor, de novo, versículos 4 e 5, que Paulo está destacando isso lá. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É maravilhoso. Apesar de todo o nosso desando, de todas as nossas más escolhas, Jesus está nos propondo uma vida nova, uma vida que vai valer a pena, uma vez que de pouco a pouco Ele vai corrigindo com você todo desacerto, vai pondo as coisas em ordem. Jesus quer moldar a sua vida, meu querido, para uma vida com felicidade, mas que você precisa abrir o coração, se arrepender e deixar que Ele faça a vontade dEle. Se você não se associar a Jesus, se você não deixar que Jesus faça parte da sua vida, da sua casa, isso não vai acontecer. Diferente do diabo, Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus te propõe uma nova vida, mas Ele espera que você abra o seu coração e diga: Jesus, pode entrar. Faça morada. Esse é o seu lugar. Como nós acabamos de cantar, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, põe as coisas no lugar, resolve os meus problemas. Esteja comigo, governe a minha vida. E aí, por experiência própria, eu posso te garantir que esse é um caminho que vai te levar a viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque Ele é poderoso para fazer isso sim. Por fim, para a gente caminhar para o final, eu faço a vontade de Deus quando eu vivo com propósito. Caminhando com Cristo, você vai descobrir que há algo ainda mais excelente do que ter a vida posta em ordem. Ele resgata a sua vida e não só te dá uma vida nova, mas também te dá sentido e propósito. Ao invés de você viver no automático, porque minha mãe viveu assim, meus avós viveram assim, eu vivo assim, você passa a viver enxergando por que você existe. Você descobre que você foi planejado, que Deus te ama, que Deus tem uma linda história para viver através de você. E à medida que você se aprofunda e você descobre mais, você percebe que é ainda melhor, é ainda mais empolgante aquilo que Deus tem como proposta para a sua vida. Você vai descobrir que você tem muito potencial dado por Ele para você fazer diferença nesse mundo. Vou compartilhar um outro sentimento comum. Você olha para o nosso país e vê muitas coisas que nos desanimam. Nós encontramos aqui, por exemplo, uma realidade hoje, à medida que visitamos as famílias. Muitas famílias sofrendo com os filhos dependentes de droga. É uma praga espalhada pelo país inteiro. Infelizmente. Desencaminhando jovens por prometer um recurso fácil, um retorno rápido, e envolvendo-os num contexto de crime, e viciando tantos outros que demoram a conseguir se livrar disso. Isso se tiver em Cristo na vida. E nesse cenário de desacerto, nós olhamos para tudo isso, para a criminalidade. Hoje nós visitamos algumas famílias e o Francisco foi dizendo para a gente: olha, aqui está o ruim é que tem tido muito ladrão aqui.
A fulana já foi assaltada, a ciclana já foi assaltada. Aí você olha para tudo isso e pensa assim, poxa, eu queria um mundo melhor. Não é verdade? Eu queria um mundo mais justo. Eu queria que não tivesse crime. Eu queria que não tivesse drogas. Eu queria que os governantes fizessem a sua parte. Queria que não tivesse doença. Nós temos muitos desejos. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus traz a sua vida para uma ordem tal que ele ajuda você a perceber o quanto ele pode fazer diferença neste contexto através da sua vida. Porque você olha os problemas e tem aquela sensação terrível de que você não pode fazer nada. Mas aí com Jesus você percebe, eu posso fazer alguma coisa. Você não vai resolver todos os problemas. Com Jesus o mundo não vai se tornar 1000 maravilhas. Não, você vai continuar tendo luta. Mas agora você está numa condição com Cristo que você se percebe como alguém que pode fazer o bem. Quer ver uma prova disso? Nós estamos aqui hoje. E nós viemos por amor. Sincero. Amamos passar o dia aqui, não foi? Não é verdade? Conhecer novas pessoas. Comi lá na casa da Dona Rita um doce de piqui. Uma delícia. Passei vergonha, porque enquanto meus companheiros comeram um, eu comi 3. E aí o fim de semana, que talvez a maior parte das pessoas estariam curtindo, descansando, e tudo bem, não tem problema nenhum descansar. Não é uma crítica, tá? Há outras pessoas que entendem, eu posso fazer alguma coisa para tornar esse mundo melhor. E não é sobre nós, não é sobre mim, sobre o pastor Deci, sobre Francisco, sobre nenhum daqueles que estavam aqui. É sobre ele. Porque a gente só faz por amor a ele. E aí, como enche o nosso coração de alegria, ver as crianças aqui brincando, aprendendo sobre Jesus, comendo uma pipoca, um algodão doce, de graça. Como enche o nosso coração de alegria visitar uma família que está orando, pedindo a Deus uma resposta, e aí de repente a gente chega lá e é entendido como resposta de Deus. Percebe uma percepção assim, Deus se lembra de mim, Deus não me esqueceu. Deus resgata a nossa vida quando a gente faz a vontade dele para mostrar para a gente que ele tem muita coisa boa para fazer a partir de nós. E isso está expresso, especialmente lá no versículo 10, se você puder ler comigo de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A solução, o mundo melhor que você espera ver, acredite, querido, não virá do governo, seja ele qual for. Virá de pessoas comprometidas com Deus, que se revestem do poder dele e se deixam ser instrumentos de Deus para fazer diferença onde estão. Então você, para a gente fechar, para fazer a vontade de Deus, ver uma vida feliz, você percebeu aqui que você pode pôr a sua vida em ordem, excluir aquilo que não vale a pena para viver aquilo que vale a pena. Você tem seus pecados perdoados e Deus te ajuda em Cristo Jesus a pôr as coisas no lugar. E você aprende a perdoar, você aprende a amar, você aprende a se doar. E além disso, além de pôr a sua vida em ordem... Vou esperar passar de novo. Eu não li, não. E além de pôr a sua vida em ordem, ele te dá a compreensão de que você é um grande instrumento nas mãos de Deus. Pastor, mas eu, humilde, aqui na roça, nem sei falar direito. Você, humilde aqui na roça. Sabe uma prova disso? De novo, a nossa vida. Porque quando a gente vem para ações como essa, achando que a gente vai abençoar, a gente sempre sai abençoado. Deus nos mostra outras perspectivas da vida que talvez nós esquecemos na nossa correria. Então você, meu querido, com a sua história, tem muito para dizer a respeito de Deus e abençoar, impactar a vida de alguém. Eu gostaria
de que eu e você tivéssemos essa oportunidade nessa noite. Porque eu tenho aprendido que nós precisamos, em momentos como esse, sair do anonimato e tomar uma decisão. Você certamente já se arrependeu em muitos momentos em que você teve a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, qualquer área da sua vida. E de repente aquela oportunidade passou e depois você pensou assim, não, puxa vida, fulano de tal que tomou a decisão, que agiu, está lá tão feliz, alegre, e eu deixei a oportunidade passar. Pois é, essa é uma oportunidade. Você ouviu a palavra de Deus, não só através de mim, mas sobre tudo que foi cantado, sobre o testemunho de cada pessoa que foi batizada. O Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite. Não é verdade? Então eu gostaria de convidar você, e eu também vou fazer isso, a tomar uma atitude hoje. E quero fazer alguns apelos para você. Se você percebe que a sua vida está em desordem, e você quer pôr a sua vida em ordem, você veio esperando que Deus ouça a sua oração porque você quer ver uma vida que vale a pena. E você quer receber a Jesus nessa noite. Você quer dizer para Ele, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor passe a fazer parte da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu gostaria que em algum momento, não precisa ser agora, mas em algum momento você ficasse de pé para que a gente possa orar por você. E aí, uma pausa antes dos próximos apelos. Talvez você vai se sentir desencorajado a ficar de pé, porque, poxa, eu estou no meio de tantas pessoas, isso vai me constranger. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai orar, vai estar todo mundo de olho fechado, e aí esse talvez seja o bom momento, porque não é para a gente que você vai fazer esse movimento, é para Deus e para você mesmo. Ficar de pé é um ato simbólico, um ato didático, para você dizendo para você, olha, eu não vou deixar esse compromisso passar. Porque quando você fica sentado e no seu coração você está dizendo assim, não, eu quero, mas continua sentado, você não faz esse movimento, sabe o que pode muito acontecer? Ninguém tomou conhecimento da sua decisão, ninguém vai te estimular a dar passo nessa decisão, e amanhã talvez você esquece disso, aproveita que ninguém tomou conhecimento e permanece onde está. Nada vai mudar, tudo vai continuar do jeito que está. Concorda? Então, se você quer receber Jesus hoje, eu te desafio a dar esse passo de coragem, é dizer, eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu nem sei o que significa isso direito, mas eu sei que aqui tem pessoas que vão me abraçar, me acolher, caminhar comigo, me ensinar sobre isso. Talvez você está aqui hoje e precisa se reconciliar com Jesus. Você já conhecia Jesus, já caminhava com Jesus, mas por alguma razão você se afastou. Eu quero desafiar você também a dizer, Deus, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero assumir um compromisso de novo com o Senhor. E o terceiro e último apelo, se talvez você tem qualquer outra razão sua particular, você não quer abrir com ninguém, mas que você queria, você entendeu, Deus falou com você, você queria apresentar para Deus de forma especial, também queria convidar você a ficar de pé. A partir de agora, nós vamos fechar os olhos para orar. Eu vou orar por você. E agora, onde ninguém vai te constranger, porque está todo mundo de olho fechado, se você sentir a vontade, fique de pé. Ou se você não sentir a vontade, se você estiver incomodado, é porque você tem que ficar de pé mesmo. E apresente a sua vida para Deus. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos diante do Senhor agora. E mesmo, meu Deus, que a nossa decisão nos constrange diante de tantas pessoas, do Senhor nós não podemos nos esconder. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe, meu Deus, o quanto é sincero o nosso desejo de estar diante do Senhor. Eu acredito que haja pessoas aqui, meu Deus, que querem ter o Senhor na vida delas, que estão agora recebendo o Senhor como Salvador da vida delas, querem pôr a sua vida em ordem, querem entronizar o Senhor no coração delas. No nome do Senhor Jesus, abençoe de forma singular a vida dessas pessoas, Deus. Que elas possam sentir e perceber uma paz que excede todo entendimento. E que o Senhor possa caminhar com elas. Levante pessoas, meu Deus, que possam caminhar com essas pessoas, dando-lhes as mãos, fortalecendo o momento da dúvida. No nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece o que elas precisam, meu Deus, atenda-as. Pai,
também acredito que haja pessoas aqui que se afastaram, deixaram sua fé se enfraquecer e que agora, meu Deus, foram confrontados e desejam voltar a ter um compromisso com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, traga essas pessoas de volta. Traga essas pessoas de novo a um novo convívio contigo, a um fortalecimento na sua fé, para que, meu Deus, eles percebam a evidência da sua presença e, fortalecidos, meu Deus, voltem a pôr a vida em ordem. Pai, há tantas outras pessoas aqui dispondo diante do Senhor questões particulares, singulares, segredos que são só deles, que têm feito-os sofrer. Nós cremos no seu poder, meu Deus, para curar, nós cremos no seu poder para pôr a vida no lugar, para ajustar relacionamentos quebrados, corações frustrados, psicológicos desarranjados. No nome do Senhor Jesus, opere com poder, meu Deus, milagres na vida das pessoas que aqui estão, ações que só o Senhor pode operar, Deus. Afaste de cada família, de cada pessoa, todo o mal que tem desorganizado essas histórias, para que haja felicidade e presença real do Senhor na vida de cada pessoa e cada família aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide de você, cuide da sua história e te dê uma vida que vale a pena. Posso descer? Aqui mesmo, meus irmãos. Noite de muita alegria, de muito trabalho, e como o pastor Daniel disse, nós viemos aqui com o objetivo de abençoar pessoas e acabamos saindo muito abençoados também. E agora, a Raquel. Oi? A Luzia? Cadê a Luzia? Vem cá. A Luzia vai dar uma palavrinha, né, Luzia? Boa noite a todos. Eu estou aqui, para agradecer a Deus em primeiro lugar, pelo que aconteceu com as minhas filhas, passarem por esses momentos aqui, A gente não podia deixar de falar aqui um pouco sobre elas. Então, é o que eu vim aqui, eu vou estar lendo aqui um pouquinho, falando um pouquinho sobre elas, Porque eu gostaria de falar tudo, mas o tempo não dá, Mas aí eu vou estar falando um pouco sobre a vida delas e o motivo da minha felicidade de estar aqui. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente minha filha Mirley. Mirley, você nem imagina a felicidade que eu estou tanto aqui hoje. Eu não poderia deixar de falar um pouco sobre você. Eu e seu pai, quando nos casamos, Deus nos presenteou com uma linda filha que é você. Para nós, você nos trouxe muitas felicidades. E você foi crescendo, de repente, você já estava indo para a escola. E ali podemos sentir muito orgulho por ser seus pais, porque ali nós só tínhamos elogios sobre você. Quando se tornou jovem, logo se casou e nos deu uma linda netinha. E foi muita felicidade para nós, para mim e para seu pai e toda a família. Mas hoje eu não posso deixar de falar que tudo isso para mim foi uma grande bênção. Mas hoje eu recebi a maior felicidade do mundo que jamais eu tive, que é de ver esse momento tão especial que tanto eu desejava. Estar ao lado de Cristo. Deus te ama e eu também te amo. Muito, que você seja muito feliz estando ao lado de Cristo e que Deus continue cuidando muito de você. Você é muito especial para Ele
e para nós também. Mais uma vez, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu também não poderia, né, deixar de fora Mirley, isso aqui é o símbolo de toda a minha felicidade que eu estou tendo hoje. Viu? Assim como Deus, desde quando você nasceu, Deus cuidou de você, cuide também dessa plantinha com todo amor e carinho. Significa a minha felicidade que eu estou tendo aqui hoje, tá? Agora gostaria de convidar aqui à frente também minha filha Neuzimar. Ô, gente, nós eu tô chorona, tá? A gente chora de alegria mesmo. Aqui é mãe e filha chorona. Neuzimar, assim como eu falei da Mirley, também gostaria de falar um pouco de você. A minha segunda bênção do meu casamento foi você, que Deus me presenteou também. Então, quando eu casei, tive a Mirley, foi uma grande felicidade, mas quando veio você também, não deixou de trazer mais felicidades ainda também. Você é muito especial para mim. Desde que você nasceu, também foi muita felicidade. Neuzimar, assim que eu falei de Mirley, também quero falar sobre você. Deus sempre esteve ao seu lado, cuidando de você em todos os momentos. Quando você nasceu uma menina muito linda, esperta. Ô, gente, é porque eu chamava ela de feia, tá? Eu sempre falei que quando ela nasceu uma menina muito feia. E agora se tornou essa linda e maravilhosa. Eu se sentia Deus também cuidando de você. E por onde você passa, você sempre é bênção. Deus está sempre na sua vida. Você foi crescendo e cada vez mais linda. Inteligente. Era muito boazinha. Gostava de brincar com os colegas, mas não aceitava desaforo, não. Não aceitar desaforo, não. Se mexesse com você, eu sei que você daria o troco. Mas sempre foi uma bênção na nossa vida. Quando foi para a escola, só nos deu alegria. Sempre tirava as melhores notas na escola, e isso, para nós, foi motivo de muita alegria, de muito orgulho. E também você sempre foi uma pessoa muito inteligente, gosta muito da profissão que faz, e tudo que faz precisa fazer sempre o melhor, e sempre fez o melhor. Temos orgulho de ser sua mãe e seu pai. E hoje estou aqui para te dizer que, além de todas as felicidades, hoje é o dia mais feliz da minha vida, por ver você no caminho do Senhor. Era tudo o que eu desejava, mas sempre vivi em silêncio, falava somente para Deus, mas hoje você pode ter certeza que eu estou muito feliz por esse momento, por essa decisão de estar ao lado de Cristo. Que Deus te abençoe. Te amo muito, viu? Também está aqui. Você cuidar com amor e carinho, tá? A mesma forma que Deus tem cuidado de você desde quando você nasceu, você vai estar cuidando dessa plantinha com amor e carinho, lembrando que Deus sempre cuidou de você a vida inteira, tá?
Cumprimento a todos com a boa noite. Gostaria de chamar a minha primogênita, Miriam. Eu não escrevi, não. A gente tinha feito um vídeo, né? Mas o Data Show deu a nega em nós, não teve como passar. Miriam, assim como o dia que você nasceu foi muito feliz para mim, senti uma felicidade imensa. Senti também medo, né? No dia que a gente veio embora do hospital. Senti medo, porque eu estava trazendo você para casa e eu preocupava. A hora que ela chorar, o que eu vou fazer? Porque no hospital a enfermeira ia lá e me ajudava. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou, né? E me concede ver você passando pelas águas. Isso é um motivo de muita felicidade para mim e para o seu pai, você pode ter certeza. E a minha oração é que Deus continue te guiando nos caminhos dele, tá? E te abençoando. Agradeço a todos, tá? Que aceitou o nosso convite, tá? Muito obrigada a todos. Meus irmãos, já estamos chegando ao final do nosso culto, mas assim como elas tiveram também a coragem, né, de cumprir a primeira ordenança de Cristo, hoje elas terão o prazer também de participar da segunda ordenança de Cristo. Eu quero chamar vocês três aqui na frente. Vem cá. Miriam, Mirley e Neusimar. Eu quero que vocês tenham também a honra de servir as pessoas nessa primeira ceia e já começar, né, servindo as pessoas, servindo a igreja, como nós conversamos, né, no nosso discipulado. Eu também estou muito feliz, né, muito feliz mesmo de ter vocês ver vocês tomando essa atitude, né, de caminharem junto a Cristo e de terem também aceitado o desafio, né, de fazer parte da igreja. E este momento nós vamos ter de ceia é um momento que é reservado para a igreja de Cristo Jesus. E se você já faz parte de alguma igreja, já é batizado, você está apto a participar conosco. Se você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já é batizado, passou da primeira ordenança, você também pode participar dessa segunda ordenança. E aqueles que estão aptos, gostaria que vocês ficassem de pé para participar com a gente. E as meninas vão servir vocês hoje, né? Neste primeiro momento, já vai começar servindo vocês. Vem cá. Você consegue ver esses dois? Consegue, menina? Os dois? Deixa eu pensar. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele pra sempre. Amém. Das
riquezas, o prazer e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre toda a glória, a pra sempre, amém. Paulo escreveu no livro A Igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após ter dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Meus queridos, muito bem, Neu. Muito bem, muito obrigado. Sirva suas irmãs também, por favor. Meus queridos, nós precisamos entender que isso é um memorial. Não deixa de ser um momento santo, não deixa de ser um momento solene. Mas o que nós estamos segurando, o pão e o suco, isso não traz nenhuma bênção especial sobre as nossas vidas. Isso não traz perdão de pecados. Isso não é o corpo de Cristo como alguns creem. Representa o corpo de Cristo. Nós lembramos agora, segurando este pão, quando nós formos mastigar esse pão, nós precisamos lembrar que o corpo de Cristo Jesus foi moído por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Nós não somos salvos porque nós merecemos, porque nós somos o alecrim dourado do nosso Deus, porque nós somos bonitinhos, nós somos bonzinhos, como o pastor acabou de pregar. Ele falou sobre isso. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus por nós. E ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. E este pão representa o corpo de Cristo Jesus, que foi entregue no madeiro, foi moído por muito tempo, por amor a você, por amor a mim. E nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. E a ceia é um momento sublime de quando nós lembramos disso. Nós lembramos do corpo de Cristo Jesus que foi moído. E em memória do corpo de Cristo Jesus, eu convido a você que participe comigo do pão. Pai, muito obrigado.
por ter entregue Cristo Jesus para morrer por nós. Não éramos, não somos e nunca seremos dignos do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui, Pai, com temor e com tremor, lembrando deste momento. E da mesma forma, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerem deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Proclamamos a morte de Cristo Jesus até que ele venha. A Bíblia nos declara que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue que foi derramado ali na cruz começou a ser derramado assim que ele orou por nós no Getsêmani. A Bíblia narra que Jesus chorou lágrimas de sangue, já começando ali a derramar por nós o seu sangue. E ali na madrugada de quinta para sexta-feira ele foi preso, já começou a sofrer os açoites, o martírio por amor a nós. E ali o sangue dele também foi derramado por todo o caminho. Jesus no caminho do Gólgota derramou o seu sangue por todo o caminho. Até que chegou ao ponto de, ao sofrer um golpe na sua direita, ali derramar o restante do seu sangue por amor a nós. E glória a Deus que o sangue de Cristo Jesus foi derramado por amor a nós. E este cálice aqui representa o sangue de Cristo Jesus derramado por amor a mim e a você. E em memória desse sangue que foi derramado por a mim e por você, o sangue de um inocente, para que nós tivéssemos novamente a chance de nos reconciliarmos com Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Eu convido você a participar comigo do cálice. Meu Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus para derramar o sangue dele, para que ele fosse derramado sobre a minha vida e eu tivesse a remissão dos meus pecados. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque a igreja do Senhor é alcançada até hoje pelo sangue que foi derramado há quase 2000 anos atrás. Nós rendemos toda a honra e toda a glória, Pai, da nossa salvação ao Senhor, ao corpo de Cristo que foi moído e ao sangue que foi derramado ali na cruz. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No profundo Das riquezas do saber e o conhecer, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão
e amém. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja? Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. E assim que terminar aqui este culto, vocês estão convidados a participar conosco de um delicioso jantar que foi preparado por essa congregação para todos nós. Então, assim que terminar aqui, vá lá para o fundo para a gente participar. Tá cantando, filho. Para a gente participar desse delicioso jantar. A quarta igreja, lembrá-los que amanhã de manhã nós não teremos EBD, né? Nós vamos ter um momento de descanso amanhã pela manhã, mas amanhã às 19 horas nós teremos o nosso culto, né, de louvor ao nosso Deus, e vocês estão todos convidados a participarem, tanto aqui na congregação, quanto também lá na igreja em Sete Lagoas, na rua Maringá, 611, Nova Cidade. Tá bom? Agora sim, vamos ficar em pé novamente, vamos orar para a gente encerrar o culto. Meu Pai querido, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado aqui. Agradecemos, Pai, pela vida do nosso irmão Geacir, da esposa Vanilda, da irmã Andréia, Pai, que vieram aqui para nos abençoar. Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor usou eles grandemente e nós percebemos isso durante o dia. Pai, que eles sejam ricamente abençoados, da mesma forma que eles foram usados pelo Senhor para nos abençoar. Pai querido, nós agradecemos por cada voluntário que esteve aqui, Pai. Voluntários da quarta igreja, da segunda igreja, da terceira igreja, da igreja de Inhaúma, Senhor, da congregação, que estiveram aqui dispostos a servir ao Senhor, e nós entregamos, Senhor, a vida deles nas mãos do Senhor, para que continuem sendo usadas pelo Senhor, por onde quer que eles forem, Pai. Que nós tenhamos, Pai, uma noite de descanso tranquila, que nós voltemos para casa debaixo da guarda do Senhor, que o Senhor nos proteja na volta para casa, Pai. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja presente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Agora vamos lá para cima, conversar um pouco, comer um pouquinho também. Em nome de Jesus. Amém?